Acesse o YouTube da Itatiaia, você não apenas vai ouvir a entrevista com o Pedro da XP, como você verá a conversa, o olho no olho, seu com o Pedro da XP, seu comigo, para você entender o que está acontecendo no Cruzeiro. Se você tem um amigo cruzeirense que ele ainda não está ligado, não está ouvindo, mande para ele, chame, mande no seu grupo de WhatsApp o YouTube, o link do YouTube da Itatiaia com essa entrevista. E repito, gente, não é pelo que eu estou dizendo, é pelo que disse o Pedro da XP. É extremamente relevante a entrevista, porque muitas dúvidas e muitos questionamentos foram feitos. E esses questionamentos são necessários. O momento agora é de saber tudo com clareza, porque o contrato pode ser assinado daqui a uns dias, né, Edu? Isso é importante para todo mundo, essa transparência, né, João? Já deveria ter acontecido antes, vamos ser sinceros, principalmente com os conselheiros, e que fizeram agora aquilo que deveriam ter feito na última década, né? Questionar. Questionar Talvez é muito no último importante. século, né? Questionar é importante, não quer dizer que está contra. Está questionando e que venham as respostas. E muitas delas virão no Bastidores de hoje. Chama a sua atenção, vale a pena conferir. Vamos lá para o bate-papo com o Pedro da XP, passando a limpo a questão do contrato do Cruzeiro com o Ronaldo da SAF do Cruzeiro. Pedro, semana passada nós comentamos aqui no programa sobre essa questão do contrato da SAF do Cruzeiro com o Ronaldo e da finalização desse processo. Tem muitas dúvidas, tem algumas certezas importantes. Eu parto, pelo menos da minha análise, que a certeza importante desse processo é a permanência do Ronaldo no Cruzeiro. E como eu disse, o Ronaldo está fazendo um negócio, tem que buscar um negócio bom para ele, e o Cruzeiro tem que buscar um negócio bom para si. Eu te convidei para falar aqui no Bastidores, agradeço muito sua participação e queria te ouvir um pouco mais. Você deu uma entrevista importante para a Itatiaia, mas algumas dúvidas ficaram, em especial depois que foram divulgadas informações a respeito do Conselho. Queria te fazer algumas perguntas e dar a oportunidade para você, dentro daquilo que você puder, é claro, pela sua função e por aquilo que você representa no negócio, para que você pudesse responder. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, João. Aqui do nosso lado, queria primeiro agradecer a oportunidade e dizer que, dentro do possível, né, um negócio desse é um negócio muito complexo, super complicado. A gente está tratando da primeira SAF do Brasil, de um clube que, infelizmente, está super endividado, numa situação financeira muito delicada, mas que tem muito potencial, e a gente está aqui nessa operação legitimamente defendendo um único interessado. Eu queria deixar muito claro que a XP é contratada pelo Cruzeiro Esporte Clube e vai defender o Cruzeiro Esporte Clube em todas as instâncias, tá? A grande questão é que é um contrato, né, uma negociação que tem sua confidencialidade. Infelizmente, houve aí vazamentos de cláusulas e quando as coisas vazam sem todo o contexto, fica parecendo realmente que tem alguma coisa que a gente não está tratando da melhor forma possível, né? Eu quero dizer que nós somos uma das instituições com mais credibilidade no Brasil. Graças a Deus, eu faço muito negócio com vários empresários mineiros, muitos empresários de Belo Horizonte me conhecem, sabem da minha índole, do meu caráter, e nós estamos aqui para defender os interesses do Cruzeiro e vamos defendê-los até o fim. E com muita confiança, eu acredito que a gente vai fazer até o momento o melhor negócio para o Cruzeiro, para o futebol brasileiro, do que a gente está vendo aí de todas as situações. Acho que o Cruzeiro tem uma oportunidade única de mudar de patamar. Ô Pedro, eu pelo menos tenho 3 dúvidas principais no processo. A primeira dúvida é a seguinte: analisando aquilo que a gente teve acesso de informação, o Ronaldo está fazendo um aporte inicial de 50 milhões e ele tem que gerar receitas para não precisar colocar os outros 350 milhões de reais de investimento. Quando eu vi lá atrás a informação da SAF do Cruzeiro e do Ronaldo comprando o Cruzeiro, estou usando termos aqui que não são os técnicos de vocês, mas dentro da linguagem popular para o torcedor entender. A ideia que eu fiz foi o seguinte: olha, o Cruzeiro vai ter 400 milhões de reais, vai poder fazer um aporte, fazer um time forte, com isso voltar à Série A do futebol brasileiro e, posteriormente, aumentar a receita e fazer a máquina girar. Porque é difícil a máquina do Cruzeiro girar com o Cruzeiro na Série B.
O Cruzeiro é muito maior do que a Série B e para ter a receita competitiva no futebol, precisa de incremento financeiro, precisa de aporte. A minha preocupação, e acho que a preocupação de muitos como o Cruzeiro vai atingir o sucesso desportivo sem um aporte inicial? Como é que isso é previsto nesse processo de negociação? Vamos lá. Vamos dividir em dois, né, essa operação. Acho que a operação ela tem a assunção, né, de uma dívida aí que está nos patamares de R$1 bilhão. A dívida do Cruzeiro, além de muito alta, ela é uma dívida muito ruim, porque ela é uma dívida de curto prazo, tem muita dívida com outros clubes. O Cruzeiro sofreu recentemente, vem sendo autuado por outros clubes, dívidas que causam aí punições, tá? Então, o Cruzeiro tem uma dívida grande e ruim. E quem está comprando, né, que é o Ronaldo, ele vai ter que assumir a dívida. Porque por mais que a lei diga que a SAF é uma empresa nova, depois de 6 anos, ele é uma espécie de co-obrigado com essa dívida se a associação não consegue pagar até 60% dessa dívida. Então a gente assume aqui do ponto de vista técnico e financeiro que o Ronaldo ele é subsidiário dessa dívida. Então ele está assumindo um grande risco. Por isso a demora, por isso toda a diligência que foi feita em cima da operação. Do ponto de vista desportivo, o Ronaldo e todo mundo que está envolvido no projeto sabe que sem dinheiro não se faz futebol. Então, há um aporte inicial do bolso do Ronaldo para sanar os compromissos de curto prazo. Vocês viram que, inclusive, ele aportou metade desse valor antes de assinar, justamente porque o Cruzeiro não conseguiria registrar os jogadores para disputar o Campeonato Mineiro, né? E ele vai aportar o restante, os outros R$25 milhões restantes desses R$50 milhões na assinatura do contrato. Ou os outros R$350 milhões, ou o Ronaldo aporta, ou ele vai ter que buscar receitas adicionais às receitas que o Cruzeiro teria sem o Ronaldo. Isso significa que o Ronaldo vai ter que buscar patrocinadores, que o Ronaldo vai ter que buscar parcerias, que o Ronaldo vai ter que trazer dinheiro novo para dentro da SAF. Isso é muito bom para o Ronaldo e para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem uma máquina, um ativo que é talvez o maior jogador de futebol do futebol moderno, vamos assim dizer, trabalhando pelo Cruzeiro para gerar receita para o Cruzeiro. E esse ativo que é o Ronaldo, ele só vai conseguir não colocar dinheiro do próprio bolso se ele gerar receitas adicionais para o Cruzeiro. O que é bom para o Cruzeiro, porque essas receitas adicionais que o Ronaldo gera, elas se perpetuam no Cruzeiro. O Cruzeiro gera, diferente do Ronaldo aportar. Eu prefiro um clube que gere 200 de receita, não estou falando do número do Cruzeiro não, tá? Hipoteticamente, do que um clube que gera 100 e que o seu dono aporta 100. O clube que gera 200 pelas próprias pernas, ele vale mais do que o clube que gera 100 e o dono põe 100. Então, a ideia de colocar essa cláusula foi para beneficiar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro sim vai ser beneficiado e o Ronaldo vai ter que trabalhar muito para conseguir essas receitas adicionais que a gente está colocando no contrato. Então, sem dinheiro não há futebol, Ronaldo sabe disso, a equipe do Ronaldo sabe disso, todo mundo está ciente disso, mas o Cruzeiro realmente está na UTI, como ele falou, tem que passar por um processo de reestruturação muito forte. Então, dentro disso, o que você está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: olha, a receita do Cruzeiro hoje está longe de ser aquela receita de 350, 400 milhões de reais por ano. Ou o Ronaldo pega esse Cruzeiro com receita de Série B e joga o Cruzeiro com uma receita de Série A, em patrocínio, em todo tipo de negócio que ele fizer, sócio-torcedor, bilheteria, marketing, tudo que o Ronaldo significa, ou o Ronaldo terá que botar a mão no bolso para fazer, mas terá que ter o investimento e o aporte de alguma maneira, ou através do que ele faz de fora, ou através de um aporte dele pessoal nesse negócio. Isso, e nem é o Cruzeiro de Série A, tá? É mais do que o Cruzeiro de Série A. Então a gente está colocando realmente cláusulas que façam, que demonstrem que essa receita está vindo através, né, do aporte, vamos assim dizer, desse ativo chamado Ronaldo. Então, são receitas adicionais, tá? O que era a minha preocupação, Pedro, era o seguinte: poxa, olha, a gente sabe a dificuldade do futebol. Sem investimento, o time não anda. Sem investimento, o time não acontece. Então, se o Cruzeiro poderia virar o cachorro correndo atrás do rato. Não tem investimento, por isso não tem time competitivo, e sem time competitivo também não tem
receita, não aumenta a sua receita, não consegue fazer a máquina girar. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que o Ronaldo traz dinheiro do mercado, seja ele qual for, ou ele tem que botar pelas condições de contrato dinheiro para poder ter um time desportivamente competitivo. Com certeza, isso está no contrato e é cláusula crucial, é a principal cláusula do contrato. Pedro, uma outra questão, todo esse processo de divulgação partiu da questão da Toca da Raposa. Toca da Raposa 1 e Toca da Raposa 2. De um lado, a gente tem o Ronaldo, que precisa da Toca da Raposa 1 e 2 para poder treinar, para poder preparar o elenco, para poder preparar a categoria de base. Do outro lado, a gente tem um Cruzeiro que foi uma constituição social. O Cruzeiro não tem um CNPJ de SA ou um CNPJ de uma empresa limitada. É de uma associação desportiva que tem suas regras próprias. O seu Zé, a dona Ana, a dona Maria, o seu João, que são sócios do Cruzeiro, eles são donos de um pedacinho ali do tijolo, porque foi construído assim, os italianos. A dona Helena Lorrusso, né, que foi a avó da minha esposa, já falecida, italianona, cruzeirense, o Cruzeiro foi construído com o dinheiro dela como sócia lá no passado. E essas pessoas são as donas do Cruzeiro. E esse patrimônio, Toca 1 e Toca 2, pertencem também a essas pessoas. E tem um terceiro ponto. O Cruzeiro tem uma dívida tributária que não consta do processo da SAF, porque os clubes já tiveram anistias tributárias no passado e já tiveram renegociações fiscais, como o Profut no passado. Por isso, o nosso dinheiro como cidadão tem que ser preservado e por isso não houve uma nova renegociação, uma nova anistia, no que, na minha opinião, está certo o projeto de lei da SAF. Então tem que chegar a uma equação de como dar a garantia tributária, como o Ronaldo assumir essa responsabilidade para essa dívida não piorar no futuro e de como preservar aquele patrimônio que é do associado. Não seria, ao invés de uma transferência direta para o Ronaldo, um processo de comodato, um caminho possível? E por que eu pergunto isso? Porque se amanhã ou depois for feito qualquer tipo de negócio imobiliário nesse terreno, o dinheiro não iria para a pessoa física, mas iria para a SAF, pessoa jurídica. Olha, a gente discutiu esse ponto, João. Então, o primeiro ponto é, vamos proteger o patrimônio do Cruzeiro, né? Então, hoje, para essa dívida tributária enorme que o Cruzeiro tem, e ela pode até dobrar se as parcelas não forem pagas, está colocado o Barro Preto, que é um terreno maravilhoso que o Cruzeiro tem, está colocado o Toca 1, está colocado, inclusive, um percentual da receita do clube que pode trazer um risco lá na frente para a SAF. Então, a ideia é o Ronaldo assumir esses 180 milhões de reais de dívida da associação, para que essa dívida seja paga corretamente em dia e o Cruzeiro possa desalienar esses bens e utilizar eles para outros fins no futuro. E a intenção do Ronaldo com as tocas é genuína e desportiva. Ele não quer ter o risco de perder seu centro de treinamento, principalmente se você pegar a Toca 2. A Toca 2 precisa, por mais que seja um centro de treinamento moderno, hoje você conhece a Toca, ela precisa de várias melhorias. O Ronaldo tem a intenção de levar outras categorias para a Toca 2, para ter uma integração maior do profissional com o Sub-20, com o Sub-17. Então, ele quer ter a certeza que ele não vai do dia para a noite acordar sem o seu centro de treinamento. Inclusive a Toca 2, né? A intenção é que o Cruzeiro seja cada vez mais também um clube formador de talentos, que o Cruzeiro invista muito na categoria de base. Então, ele também quer fazer melhorias na Toca 1, justamente para poder ser ali um grande celeiro de formação de talentos. Então, a principal preocupação do Ronaldo é não perder o seu centro de treinamento. Nós vamos colocar isso nos contratos, que o Ronaldo não poderá obter lucro na sua pessoa física com a venda das tocas, tá? Se isso for feito no futuro, porque vamos pensar que lá no futuro possa ser interessante para o Cruzeiro, por exemplo, vender a Toca 1, construir um centro de treinamento um pouco mais longe e ganhar um dinheiro ali. Se isso for feito no futuro, nós vamos colocar cláusula nos contratos, tá? Isso já está alinhado, que esse dinheiro terá que ser reinvestido no futebol, o que pode ser maravilhoso, né? Nós temos, inclusive, o caso do Real Madrid da Espanha, que vendeu um terreno super bem localizado em Madrid, construiu um centro de treinamento em outras áreas da cidade e investiu aquele dinheiro no futebol. Então, tudo isso está sendo regrado nos contratos, tá? Então, a torcida do Cruzeiro pode ficar
tranquila, os conselheiros podem ficar tranquilos que se houver, não é essa a intenção, hoje em dia é utilizar para o futebol, se houver essa possibilidade, ela vai ser, o dinheiro vai ser totalmente investido no futebol, inclusive o Ronaldo deu para a associação, né? Pode colocar isso com uma divisão de lucros, inclusive com a associação, mas pensando no bem do Cruzeiro, seria até mais interessante que esse dinheiro fosse investido no futebol, apenas no futebol. Eu acho até que talvez seja essa a grande vontade de todos, né? Eu acho que do mesmo jeito que o torcedor não quer ver o dinheiro indo para a associação, por exemplo, para fazer quadra de bocha, né, ou para melhorar a sauna do clube, o torcedor também, né, quer ver o Cruzeiro de campo forte. E aí também, pelo menos na minha visão, entendo que por ser um patrimônio pregresso, também não seria justo isso virar uma distribuição de lucros para a pessoa física. Então, acho que com uma garantia de que a toca seja mantida para o futebol do Cruzeiro e que se algum dia entender que essa venda é boa para a SAF, para o Cruzeiro, para o clube, para o futebol, o dinheiro vai para o futebol. Aí eu acho que o torcedor vai ser até a favor, por exemplo, de vender, por exemplo, a Toca 1, que é muito bem localizada, é um ponto extraordinário. Às vezes se constrói um CT para a base em outro lugar, mas com a garantia daquele dinheiro não ser uma distribuição de lucro para a pessoa física, não ser um dinheiro que vá para pagar conta de conselho, de clube social, mas que vá para a SAF. Eu acho que, inclusive, isso pode virar um ponto positivo se, de fato, tiver isso no contrato, como você está dizendo, que vocês pretendem colocar. Acho que será até um ponto positivo, viu, Pedro? Até para deixar todo mundo a par, né? Então, o Ronaldo fez um processo de diligência grande no Cruzeiro e o contrato está sendo confeccionado ainda. Então, a gente não tem o contrato final ainda, mas existe o compromisso nosso como assessor do Cruzeiro, lembrando que a XP está aqui para defender o Cruzeiro, existe o compromisso nosso e do Ronaldo de colocar, e a gente vai proteger sim. E se um dia a Toca 2, a Toca 1 no caso, ela for vendida, o dinheiro necessariamente tem que ser colocado no futebol, isso vai estar no contrato. Todos os conselheiros e torcedores do Cruzeiro podem ficar tranquilos que não existe interesse econômico na Toca da Raposa por parte do Ronaldo, pessoa física, tá? Que isso fique bem claro.